Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Como hoje nós não temos a separação das crianças, por conta de termos Santa Ceia, nós vamos pedir às mães, aos irmãos da igreja, que ajudem as crianças, a estarem sentadas e a gente possa ter o máximo de aproveitamento desse instante de adoração ao Senhor. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, assim diz a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Até o verso 24. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Ó Senhor Deus, lemos a Tua palavra e com humildade nós pedimos que Tu, ó Deus amado, nos ensine mediante esse texto da Tua palavra, Senhor. Nós, ó Senhor Deus, não temos capacidade por nós mesmos de entendermos tudo o que o Senhor Deus quer. Mas que o Teu Espírito Santo nesta noite, Espírito de sabedoria, Espírito, ó Deus, que interpreta a Tua palavra, nos ensine e nos transforme pelo entendimento desse texto. Ó Deus amado, em nome de Jesus, sopra sobre nós uma vida diferente. Uma vida, ó Deus amado, que seja frutífera para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Abençoa a Igreja Manancial. Que seja uma igreja reconhecida pelos seus frutos, frutos do Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma leitura que só de lermos esses 3 versos já nos enche a boca de água, pelo fato de que estamos aqui diante das maravilhosas graças, inefáveis graças do nosso Deus. Só de lermos estes versículos, o nosso coração já fica mais emocionado. Assim me sinto diante desse verso de Gálatas. É interessante que essas qualidades aqui colocadas no texto pelo apóstolo Paulo que qualificam o homem e a mulher de Deus. Que fazem de fato a diferença no mundo de hoje, daquele que segue a Jesus e daquele que não segue a Jesus. Já foram feitas diversas tentativas pelos estudiosos de classificar essas qualidades. Alguns as classificam de uma forma sistemática, outros as classificam de uma forma aleatória, mas nenhuma classificação é devidamente satisfatória. Nós que estudamos a palavra e sabemos um pouco do que seja este ambiente, nós sabemos que a palavra de Deus ela é sempre renovável. E por mais que nós a queiramos classificar e sistematizar, Deus sempre fala coisas novas através da sua palavra, em textos já conhecidos. Mas nós poderíamos sugerir aqui uma breve classificação desse texto. Alguns chegam a dizer que, primeiro, nós estamos vendo aqui alguns versículos relacionados ao nosso relacionamento com o próprio Deus. São os aspectos da alegria,
do amor, da paz. O amor, na verdade, é o fruto que se constitui em vários outros frutos e com várias qualidades. Mas os estudiosos dizem que o Espírito Santo colocou este amor em nosso coração para que nós tenhamos alegria e paz com Deus. Então, essas duas qualidades que estão aqui, a princípio, seriam ligadas diretamente ao nosso relacionamento com Deus. E, na verdade, nós podemos dizer que estas são características principais e permanentes. Sem elas, nós não podemos nos dizer cristãos. Então, paz e alegria com Deus é motivo é matéria de diferenciarmos das demais pessoas. A segunda classificação que os estudiosos usam é que quando você fala de paciência, de ternura e de bondade, você está relacionando estes termos aos relacionamentos com outras pessoas, ao que nós chamamos de relacionamentos interpessoais. O crente sempre deveria ser terno, ser bondoso e ser paciente com todas as demais pessoas. Nós deveríamos demonstrar isto ao contrário daquilo que o mundo demonstra. Se o mundo demonstra grosseria, impaciência, falta de bondade, o crente deveria, na verdade, se manifestar de outra forma, uma forma bem diferente. Se o mundo mostra insensibilidade, nós deveríamos nos recusar a sermos insensíveis. Se o mundo mostra a intolerância, nós deveríamos mostrar gentileza e capacidade de compreender. Se o mundo mostra maldade, nós deveríamos ser os homens e mulheres a mostrarmos a bondade, a benignidade do próprio Deus em nós. É interessante, então, que, na verdade, não é difícil entender que esses três termos, paciência, ternura e bondade, se constituem em degraus, não é? Que nós vamos galgando à medida que vamos amadurecendo na vida cristã. Você começa com a paciência, depois se torna ternura e depois se constitui numa bondade concreta, ajudando as pessoas. Há uma terceira classificação que os estudiosos fazem, é com relação às últimas três palavras: fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí, os estudiosos dizem que estas palavras se relacionam conosco, com a nossa própria vida, estão ligados diretamente a você e a mim. Não é para Deus, não é para o outro, é para você. E é interessante aí que a palavra traduzida por fidelidade é a mesma palavra traduzida por fé em todo o texto grego. Então, você que é crente em Jesus, que crê nele e anda segundo os seus caminhos, você é aquele que tem fé e aquele que deve ser fiel ao Senhor. Então, na verdade, é aqueles que confiam no Senhor, e essa confiabilidade nasce no coração convertido. Diz aí o texto sobre a mansidão, que é uma qualidade de pessoas meigas, de pessoas simples, de pessoas ao mesmo tempo fortes e dinâmicas na vida cristã. Quer dizer, mansidão não é fraqueza, mansidão não é ser levado pelo vento, mansidão é meiguice, doçura, porém firmeza e dinâmica. E por último, o domínio próprio, que é o senhorio dos nossos temperamentos, é o senhorio da nossa fala, é o senhorio das nossas atitudes, é o senhorio dos nossos atos. Portanto, os estudiosos então classificam desta maneira estas qualidades bem postas num conjunto, como um grupo que perfaz o caráter do crente. O caráter do crente. Nesta noite, irmãos, eu gostaria de lhes falar sobre este caráter de um crente como sendo um caráter frutífero. O que se diagnostica, o que se pode perceber na postura e na natureza de um verdadeiro crente por parte desta
fidelidade aos frutos do Espírito Santo? Como que nós podemos perceber que nós estamos de fato sendo frutíferos como fruto do Espírito Santo em nossa vida? Portanto, esse texto é um texto que se contrapõe àquela perspectiva de que o crente, ora, apresenta uma natureza carnal, ora, apresenta uma natureza santa. Não, esse texto diz que o crente tem uma natureza propriamente em conflito, evidentemente, mas sobrepuja o fruto do Espírito. Sobrepõe-se à natureza carnal os frutos, as qualidades advindas da transformação ocorrida por Jesus em sua vida. Então, na verdade, todas estas qualificações formam um conjunto que desenvolvem o chamado fruto do Espírito. Ora, vejam só comigo e me acompanhem neste raciocínio, porque, na verdade, desta metáfora, desta linguagem, o fruto do Espírito, que é uma metáfora, o fruto do Espírito, advém algumas coisas. Primeira delas, é preciso perceber, queridos, que à luz desse texto, nós podemos entender que o fruto do Espírito tem uma origem, ele tem uma fonte, naturalmente, ele tem um início. O fruto do Espírito é originariamente sobrenatural. Quer dizer, não é algo produzido propriamente pelo homem, não é meritório, ou seja, não vem dos méritos de alguém, ou seja, não vem daquelas pessoas boazinhas, não vem daquele camarada que se acha muito correto, não. A origem do fruto do Espírito é sobrenatural. Observe comigo que isso está evidente na própria palavra. Quando Paulo diz assim, o fruto do Espírito é, ou seja, ele está comparando intencionalmente este fruto do Espírito com outra coisa. E nós sabemos qual é a outra coisa que Paulo está comparando. No contexto, Paulo está comparando o fruto do Espírito com as obras da carne. Ora, se Paulo está fazendo um relato comparativo, logo nós percebemos que tanto um quanto o outro têm origens. O fruto da carne, a linguagem da carne, a natureza da carne tem sua origem no mal. Tem sua origem patologicamente na substância ou no substrato do pecado. Tudo que vem da carne, ele advém da nossa natureza pecaminosa, decaída, destruída pelo mal do pecado. Ao mesmo tempo e comparativamente, o fruto do Espírito não nasce da nossa natureza pecaminosa. Ele nasce de outra natureza que nos hospeda, que tem-nos como sendo aqueles que nos habitam aqui, nos habita todos os dias. Nós acabamos de cantar agora há pouco, né? De que nós somos de fato aqueles que o Senhor habita conosco, o Senhor está conosco, o Senhor está na nossa vida, né? O Senhor está presente em nossa vida, né? Na verdade, o Espírito Santo que habita em nós, que dá esta nova natureza ao crente, transforma esta vida de tal forma a ponto de que, de fato, haja uma transformação de forma sobrenatural, inexplicável, muitas vezes, para os que estão de fora. É importante que a gente faça essa distinção clara, irmãos, porque quando você fala de duas naturezas, você observa claramente que, quando Paulo fala sobre a natureza da carne, ele está falando assim: a natureza da carne, ela é uma natureza que vem de maneira comum.